Muito bem, nós temos falado nesses últimos dias, às quartas e aos domingos, sobre a importância de nós priorizarmos o nosso relacionamento com Deus. Que não é o suficiente apenas você acreditar em Deus, você ter fé em Deus, mas você priorizar essa fé. Porque se você colocar outra coisa acima do seu relacionamento com Deus, ele não vai funcionar. Porque o relacionamento com Deus só funciona quando ele é a prioridade na nossa vida. Quando nós priorizamos Ele, aí Ele consegue nos ensinar, nos moldar, Ele consegue controlar a nossa vida. Mas quando nós colocamos outra coisa acima dEle, ou acima do nosso relacionamento com Ele, Ele fica sem poder agir. Porque o lugar dEle é o primeiro. Ele não fica no segundo, ou no terceiro, ou no quarto. Ele só fica se for qual? Porque só ali é que Ele pode se tornar o centro da nossa vida. Amém? Então nós temos mostrado aqui alguns exemplos, e hoje eu queria falar de mais um. No capítulo 20, versículo 19, está escrito assim: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhes serão retidos. Então, o que aconteceu? Jesus foi crucificado, os discípulos fugiram apavorados por causa do que eles estavam vendo, e no domingo pela manhã eles decidiram se reunir, porque eles tinham ouvido Maria e algumas testemunhas dizerem que Jesus havia ressuscitado, mas ainda era tudo novo, ainda era tudo muito suspeito, e aquela cena do que eles viram, o que fizeram com Jesus, mexeu com eles, deixaram eles todos aflitos. Então, com medo de que os judeus fizessem o mesmo com eles, o que eles fizeram? Se reuniram numa casa e com as portas trancadas, estavam ali com medo. E foi nesse momento que Jesus apareceu naquela casa, soprou sobre eles o Espírito Santo, e aquela angústia, aquele desespero, desapareceu. Porque agora, no lugar daquela tristeza de ter visto o que viram com Jesus, no lugar daquela aflição, aquele medo do que eles viram Jesus passar, no lugar daquela angústia que eles tinham, agora tinham o Espírito Santo. E quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela pode passar por lutas, ela pode passar por aflições, mas porque ela tem o Espírito Santo dentro dela, ela tem uma força, ela tem uma certeza que aconteça o que for, nada vai acontecer com ela sem a permissão de quem? De Deus. Ela sabe que no fim, tudo vai colaborar para o bem dela. E o Espírito Santo dentro dela traz essa segurança, traz essa paz. Amém? Os discípulos que agora estavam ali presos, com medo, agora podiam sair daquela casa e enfrentar o que fosse, porque agora eles tinham o próprio Espírito Santo que estava em Jesus, que sustentava Jesus, agora também estava onde? Dentro deles. Mas repare só o que aconteceu no versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, naquele momento que Jesus entrou naquela casa e soprou sobre eles o Espírito Santo, Tomé não estava. Então, se Tomé não estava quando o Espírito Santo veio sobre os que estavam naquela casa, o que aconteceu com Tomé? Ele não recebeu o Espírito Santo. Isso significa que os outros estavam preparados para as lutas. Tomé não estava. Os outros estavam agora em paz,
Mas Tomé não estava em paz. Eles receberam o Espírito Santo, mas Tomé não recebeu. E por que Tomé não recebeu o Espírito Santo? Foi porque Jesus não quis? Foi porque o Senhor Jesus não quis que ele recebesse o Espírito Santo, pessoal? Não, mas porque ele não estava presente. No momento em que todos estavam reunidos, numa altura tão importante, quando eles haviam ouvido falar que Jesus havia ressuscitado, e todos estavam reunidos ali, Tomé não estava. Ele estava em algum outro lugar, na companhia de outras pessoas que ele considerava mais importante do que estar na casa com os discípulos. Ele priorizou outro lugar, ele priorizou outras companhias, ele priorizou estar fazendo outra coisa do que estar reunido com os discípulos. E por isso, o Espírito Santo veio sobre aqueles discípulos, mas não veio sobre ele. Agora os discípulos estavam preparados, e ele, por estar ausente, não estava preparado. E às vezes é isso que acontece com muitas pessoas. Elas acreditam em Deus, elas têm fé em Deus, mas são muito o quê? Ausentes, são muito distantes. É aquela pessoa que ainda não resolveu se comprometer com a sua fé. Ela acredita em Deus, ela tem fé em Deus, ela gosta de vir às reuniões, mas ela ainda não está verdadeiramente comprometida com essa fé. É aquela pessoa que crê à distância. É aquela pessoa que ela tem a sua fé, a sua maneira. Como eu dei o exemplo na quarta-feira da piscina. Existem pessoas que quando vão se refrescar na piscina, elas vão lá e molham só o quê? O pezinho. Às vezes fica balançando o pezinho assim na piscina. Para ela já está o quê? Já está o suficiente. Já está refrescada. Mas há outros que não. Elas querem o quê? Mergulhar. Elas só se sentem bem, refrescadas, quando elas mergulham de cabeça. Aí sim elas podem dizer, agora eu estou refrescado. Eu estou me sentindo bem. Amém? A mesma coisa em relação à fé. Há pessoas que para elas só um envolvimento superficial já é o suficiente. Nada comprometedor. Eu vou aos domingos quando dá, quando posso. Quando não posso também, eu faço a minha oração em casa. É aquele relacionamento distante. Esse distanciamento, essa ausência, faz com que ela não tenha o alimento que ela poderia ter, não ter a força que ela poderia ter, não ter as experiências com Deus que ela poderia ter se fosse mais o quê? Mais presente. É como uma brasa. Você põe a brasa na fogueira, quanto mais ela estiver próximo do fogo, mais acesa ela está. Mas quando você tira ela, o que acontece? Mas ela não se apaga de uma vez. Ela vai se esfriando, e se ela não voltar novamente para o fogo, ela se apaga. Então há pessoas que elas acham que podem manter o fogo acesa, mantendo-se longe da fogueira. Elas acham que podem e conseguem manter a sua fé estando longe da fogueira. Ela acha que ela consegue manter a sua fé servindo a Deus daquele jeito. Ela pode até manter, mas ela não vai estar preparada para tudo, porque haverá coisas que ela poderá passar que ela não vai ter a estrutura, o apoio, a força que ela teria se ela fosse uma pessoa mais presente, mais entregue, mais dedicada à sua fé. Amém? Às vezes há pessoas que dedicam tanto tempo de suas vidas para tantas coisas, mas para o seu relacionamento com Deus, ela é tão regrada, tão ali ausente. Sabe o que aconteceu? Veja aí, versículo 25. Quando os discípulos começaram a contar o que havia acontecido, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele, quem? Tomé, disse-lhes, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma, o crerei. Eu não sei se você sente aqui uma certa arrogância
Eu não sei se você consegue, porque ele poderia dizer que não acreditava de várias maneiras. Olha, desculpa lá, eu não acredito. Ah, ele ressuscitou. Olha, tem certeza? Eu acho que não. Ele poderia dizer de várias formas. Mas quando ele diz, de modo, se eu não ver as suas feridas, se eu não tocar no seu lado, nas suas feridas, de modo nenhum verei. Você percebe ali uma certa frieza. E essa frieza, essa insensibilidade, era consequência do quê? Da ausência dele. Do distanciamento que ele tinha, da frieza espiritual que ele tinha. Por isso ele tinha dificuldade de acreditar, tinha dificuldade de crer. Essa dificuldade vinha justamente do fato dele ser uma pessoa distante. Então, quando você se torna uma pessoa distante, eu não quero falar com ninguém, eu não quero falar com o pastor, não quero falar com o obreiro, vem à reunião, não tenho nada contra vocês que estão aí no fundo não, tá? Por favor. Mas, às vezes, tem lugares na frente, mas a pessoa, não, eu quero sentar. Sabe essa ausência? Isso pode colocar a sua fé em risco. Porque o cristianismo não é assim. Os cristãos no passado não eram assim. Havia uma união de fé, havia uma concentração de fé, irmão sustentando irmão, havia ali um compartilhar de experiências. Percebe, sim ou não? Quando uma brasa está junto da outra, uma vai esquentando o quê? Você sabe que tem gente que ela não gosta disso. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, que havia é porco espinho? Como é que chama aqueles porcos que tem espinho? Ouriço? Ouriço? Ourisco? Esse bichinho aí, você sabe qual que é, que tem espinho. Vem um inverno rigoroso, e então, para sobreviver àquele inverno, o gelo, aquele frio, eles começaram a se juntar um no outro, para que o calor de um aquecesse, né, para sobreviver. Então, eles começaram a se juntar. Só que quando se juntavam, o espinho de um picava o outro. E aí eles tinham que decidir. Ou suportava o espinho do outro, sabendo também que o espinho dele também estava ferindo o outro, ou, não, eu não estou aqui para sentir espinho de ninguém. E morria congelado. É o que acontece. Tem gente que ela diz o seguinte, não, eu não vou à igreja porque na igreja tem gente assim, na igreja tem gente assado, as pessoas são assim, as pessoas são assado. Ela não quer ter que sentir os espinhos dos outros, mesmo sabendo que ela tem os espinhos dela. E o que acontece com essa pessoa? Ela se isola. Ela se isola, não quero falar com ninguém. Você sabe que tem gente que até na hora da oração forte, ela, não quero que ninguém ponha a mão na minha cabeça. Ela se isola. E é aí que ela morre congelada. Ela se esfria. E quando ela passa por lutas, não tem com quem desabafar. Quando ela precisa de um conselho, não tem quem aconselhe, por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho, por causa desse pensamento de achar que não precisa estar junto de ninguém. E isso causa esfriamento. Aconteceu com Tomé e acontece com muita gente. Amém? Mas veja só que interessante. Passaram-se alguns dias e Tomé percebeu uma diferença. Tomé viu que aqueles seus companheiros já não eram mais o mesmo. Aqueles homens com medo agora eram corajosos, aquelas mulheres tímidas agora eram mulheres atrevidas na sua fé. Ele percebeu que os discípulos estavam como? Diferentes. E aí passaram-se uma semana, os discípulos decidiram reunirem-se de novo. E como ele era discípulo, ele foi avisado. Como ele foi avisado da primeira vez e não quis vir, dessa vez ele foi avisado, opa, aconteceu alguma coisa com eles. Eles estão diferentes. Eles não são mais o mesmo. Eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com eles. Aquele orgulho, aquele Tomé arrogante, aquele Tomé orgulhoso,
eu não creio, não adianta, vocês não vão me convencer. Já havia mudado, agora ele era um homem incrédulo, mas que queria crer. Ele era um homem ausente, mas agora queria estar presente. E isso faz toda a diferença. Pessoal, há um ditado popular que diz: o pior cego é o que não quer ver. E na igreja eu costumo dizer que o pior incrédulo é o que não quer crer. Porque há pessoas que entram por aquelas portas não acreditando em nada. Mas elas são humildes e dizem o seguinte: eu não acredito, mas eu quero acreditar. Eu não entendo, mas eu quero entender. Aí o Espírito Santo vem e transforma, manifesta ali o poder dele na pessoa e molda a pessoa, faz ela, desperta a fé dela, faz ela mudar. Mas agora há incrédulos que não acreditam e não querem crer. Há pessoas que são ausentes e não querem ser presentes. Esses Deus não pode fazer nada. Mas por mais incrédulo que uma pessoa seja, por mais fria que uma pessoa possa estar, por mais distante, ausente que ela seja, se ela quer mudar, o Espírito Santo sempre vai dar a ela uma oportunidade. Amém? Ele estava reunido 8 dias depois, versículo 26. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e agora o quê? E com eles Tomé. Quem chegou? Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Espera aí, pessoal, o que Jesus estava fazendo lá de novo? Olha só, por que Jesus foi lá de novo para falar a mesma coisa que ele já tinha falado? Se aqueles discípulos já não precisavam mais que Jesus fosse lá, porque agora o Espírito de Jesus estava dentro deles. Na sua opinião, por que você acha que Jesus voltou naquela casa? Você quer que eu prove para você que a razão de Jesus ter voltado lá foi Tomé? Jesus pisou os pés na porta e o que aconteceu? Versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus foi lá só por causa de Tomé. Olha como ele se importa. Imagine, Jesus tinha acabado de ressuscitar, tinha tanta gente para visitar, ele tinha tantos lugares para ir, tanta coisa para fazer em tão pouco tempo, mas ele não podia deixar Tomé sem o Espírito Santo, porque Tomé estaria desprotegido, despreparado. Ele voltou lá só por causa de quem? De Tomé. Ele entrou, disse: paz seja convosco. Tomé, venha cá. Põe o dedo aqui no meu lado. Toma aqui, ó. Você disse que queria ver minhas mãos? Veja aqui as minhas mãos. Amém? Mas não foi com o intuito de esfregar na cara e dizer assim: está vendo, seu incrédulo? Estou aqui, ó, provando para você que eu estou vivo. Não. Foi dando a ele a oportunidade que ele havia perdido, dando novamente aquela oportunidade. E ele, quando ouviu essas palavras de Jesus, Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Essas palavras expressam o quanto ele estava o quê? Arrependido, envergonhado. Ele não pôde falar outra coisa a não ser: Senhor meu e Deus meu. E ali, embora não esteja escrito, nós sabemos que aconteceu com ele o que devia ter acontecido da primeira vez que ele estava ausente. Então, se você considera, se você reconhece que você é uma pessoa distante, uma pessoa ausente, você acredita em Deus, tem fé em Deus, mas você está mais parecido com Tomé do que com os outros discípulos. E você reconhece que é por isso que você tem dificuldade de confiar quando você tem que confiar. É por isso que você tem dificuldade de fazer a coisa certa quando você precisa, porque é nessa hora que você sente falta da força que você deveria ter, se fosse mais presente, se fosse mais firme na sua fé, se fosse mais intrépido, se colocasse o seu relacionamento com Deus acima de todas as coisas. Então, assim como Jesus deu uma oportunidade para Tomé,
Ele está a dar oportunidade para quem quer mudar. E se você realmente quer voltar a ter aquela chama da fé que um dia você teve, ou você que nunca teve, sempre foi uma pessoa assim ausente, sempre foi aquela pessoa de chegar aqui, só molhar a pontinha do dedo e acabou, já está bom, e voltar para casa do mesmo jeito que você chegou. Mas você diz, não, eu não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa firme na minha fé. Assumir a minha fé de uma vez por todas. Assumir o meu relacionamento com Deus, doa quem doer. Não importa se para isso eu vou ter que deixar de frequentar os lugares que eu frequento, se eu vou ter que abandonar determinadas amizades, se eu vou ter que mudar muita coisa em mim, eu não estou nem aí. Para mim, o mais importante é eu estar bem com meu Deus. Então, Ele vai renovar você nessa manhã. Amém? Fiquem de pé, por favor.